Existem algumas cenas em filmes, séries, enfim, que não apenas marcam a obra, elas a definem completamente. Em Game of Thrones mesmo, nesse caso, uma série que ficou conhecida e deixou aí um legado de batalhas épicas, reviravoltas brutais e intrigas políticas sufocantes a todo instante, existe um momento em que tudo para, as espadas descansam, os jogos ali, as guerras cessam e o que sobra é apenas um homem sozinho diante de todo mundo, finalmente dizendo aquilo que reprimiu durante toda uma vida. Esse vídeo é sobre essa cena. O julgamento de Tyrion Lannister ali na 4ª temporada e durante o 3º livro é mais do que uma acusação falsa ou uma jogada de poder. É ali o ápice trágico de toda uma vida moldada por rejeição, por ironia e por solidão. É a mais pura catarse de um personagem que por muito tempo tentou fazer parte de um mundo que sempre o empurrou para fora cada vez mais. Desde o início da série e dos livros, Tyrion sobrevive através da inteligência, da língua afiada e do sarcasmo que esconde as rachaduras de uma alma que tá cansada. Ele ri de tudo meio que para não desabar. Ele bebe para não acabar lembrando. Ele ajuda os outros, talvez na esperança silenciosa de ser finalmente reconhecido como algo além da sua aparência, do seu nome, dessa sua maldição. E é por isso que essa cena em específico dói tanto. Porque quando o Tyrion ali explode, quando finalmente grita tudo que o mundo se recusou a ouvir, a gente não tá vendo apenas um personagem desabafando, a gente tá assistindo um ser humano sendo meio que destruído por dentro no seu momento mais vulnerável. Nesse vídeo eu quero brevemente destrinchar essa cena, o seu contexto, o seu significado e por que ela é pra mim talvez o momento mais honesto e brutal de toda a série Game of Thrones. Um monólogo de dor que estava sendo reprimida, um grito de quem foi culpado por apenas existir. Vem comigo então acompanhar isso, porque por trás de toda essa farsa de um julgamento havia um pedido desesperado para ser visto, e por mais breve que tenha sido, a gente viu. What the hell do you know about being a bastard? All dwarves are bastards in their father's eyes. Para entender o peso real do julgamento do Tyrion, a gente precisa voltar um pouquinho no início. Não a acusação pela morte do Joffrey, mas ao verdadeiro crime ali. Ter nascido. Desde o primeiro episódio e desde o seu primeiro capítulo no livro, o Tyrion nos é apresentado como um pilar cômico, um Lannister bêbado, mulherengo e sarcástico. Alguém à margem de tudo ali, dos jogos, das guerras, mas com respostas afiadas demais para ser meramente ignorado. E à medida que a série vai avançando, o que parecia ali pura piada revela-se meio que como uma armadura. O Tyrion claramente usa o riso como defesa. Ele fala demais porque ninguém parece escutar ele. Ele se entrega ao excesso porque não há espaço para ele ser apenas ele mesmo, para ele ser um humano. A sua própria família, os Lannister, veem ele como uma mancha. O seu pai mesmo, o Tywin, jamais esconde o desprezo puro que ele sente. A sua irmã, a Cersei, odeia ele como uma imensidade quase que irracional. E até mesmo Jaime, que pode ser considerado seu único aliado ali, vive dividido entre a lealdade com o irmão e o fardo do próprio sobrenome. Mas por que tudo isso? Bom, a resposta curta é porque a sua mãe morreu ao dar a luz a ele. Porque ele nasceu diferente, porque ele é, aos olhos de muitos, um erro, uma mera piada do destino. Mas o Tyrion tenta, ele realmente tenta. Ele aconselha reis, ele protege a Sansa, ele tenta poupar quantas vidas ele conseguir durante a Batalha da Água Negra. Ele é de fato um dos poucos personagens que às vezes genuinamente tenta fazer a coisa certa, mesmo em um mundo em que gira em torno de poder e da pura sobrevivência do mais forte. E mesmo assim, nada disso se mostra suficiente. Na 4ª temporada, quando Joffrey é morto no meio do seu próprio casamento, um fim bem irônico para esse moleque cruel e sádico, é o Tyrion quem acaba pagando o preço. E não só pela morte, mas ali é por tudo que ele sempre representou, a vergonha, o desvio, a deformidade, o ser o outro. O seu julgamento, então, começa bem antes da Sala do Trono. Começa nos olhares do Tywin, do próprio pai, desde a infância. Começa nos cochichos, dedos apontados nos corredores de Porto Real. Começa na forma como o mundo de Westeros ali vê, enxerga essa fraqueza e no quanto o Tyrion sempre tentou esconder que ele a sentia.
Vamos combinar, existem momentos em histórias que não são apenas cenas, são libertações. Quando Tyrion se ergue ali no centro da sala do trono, após todo esse julgamento claramente manipulado, o que a gente vê não é apenas um homem se defendendo. A gente vê um ser humano que sangrou por dentro durante toda a sua vida. Ele escutou calado enquanto o acusavam de mentiras. Ele viu rostos que ele conhecia distorcerem a verdade com prazer mesmo. Ele viu inclusive a Shae, aquela que ele considerava a sua amada, alguém que ele verdadeiramente amou e tentou proteger, usar a sua intimidade como arma contra ele. A traição ali não é apenas política, é pessoal, é íntima e é cruel. Então algo quebra. É aí que a cena começa a se transformar. O tribunal se torna um palco simbólico. O Tyrion não tá ali mais falando apenas com os nobres de Westeros, ele tá falando com todo mundo que o humilhou ele, com cada olhar de desgosto, cada piada dita nas suas costas. A performance aqui do Peter Dinklage nesse momento não é só atuação, é entrega pura. É absurdo, cada palavra que sai da boca dele vem carregada com anos de silêncio, o choro contido do Tyrion, a raiva envenenada, o cansaço de existir em um sistema que te odeia por meramente você ser quem você é. I saved this city and all your worthless lives. I should have let Stannis kill you all. Tyrion! Do you wish to confess? E quando ele se vira para o próprio pai, aquele homem que sempre o tratou como meramente um erro, nunca como um filho mesmo, é aí que o discurso atinge o seu auge. Yes, Father, I'm guilty. Guilty? Is that what you want to hear? You admit you poisoned the king? No. Of that I'm innocent. I'm guilty of a far more monstrous crime. I'm guilty of being a dwarf. You are not on trial for being a dwarf. Oh, yes I am. I've been on trial for that my entire life. I did not kill Joffrey, but I wish that I had. Watching your vicious bastard die gave me more relief than 1,000 lying whores. I wish I was the monster you think I am. I wish I had enough poison for the whole pack of you. I would gladly give my life to watch you all swallow it. Esse grito final não é apenas só um desafio, é uma recusa. O Tyrion recusa ali o sistema que está esmagando ele, que sempre o esmagou. Ele recusa a falsa moralidade daqueles poderosos ali, ele recusa o amor tóxico da própria família. Nesse momento ele tá sozinho, mas pela primeira vez ele não tá em silêncio. É muito poderoso e trágico e libertador ao mesmo tempo, sabe? Depois do grito vem o silêncio. E o silêncio depois de uma verdade dita em voz alta costuma ser o mais ensurdecedor. O Tyrion exigiu um julgamento por combate, e esse pedido meio que muda tudo. Não apenas o curso do próprio julgamento, mas a forma como ele encara o mundo ao redor. É como se naquele momento ele aceitasse algo que passou a vida inteira tentando evitar, que talvez ele nunca seja aceito, e sendo assim, o que ele tem a perder então? A partir desse ponto, o Tyrion meio que deixa de tentar agradar ou justificar ou mesmo provar o seu próprio valor. Ele já provou, ele já lutou, ele já salvou Porto Real e mesmo assim ainda odeiam ele, ainda parecem querer ver ele cair. Isso meio que o liberta, mas também isola ele, sabe? Esse isolamento é reforçado pela despedida com o Jaime, que eu sei que é muito diferente na série e no livro, mas aqui eu vou focar mais na série. O Tyrion agradece, se despede, mas depois quebra tudo. Ele encontra Shae nos aposentos do pai e ele acaba matando ela. Ele encontra o Tywin, o pai, maneira de dizer, né, que criou ele sem amor, sem afeto, sem respeito, no trono mais simbólico de todos, o vaso sanitário, e também acaba matando ele. Essas mortes não são apenas usadas como puros choques narrativos, elas são o total ponto de ruptura emocionais do Tyrion, a gota d'água. A morte da Shae é trágica porque ela foi vítima e vilã ao mesmo tempo. Ela traiu, mas também foi ferida. Já a morte do Tywin é quase que mítica ali. O grande estrategista, o patriarca inflexível, é morto por aquele que ele mais desprezou em seu momento mais vulnerável. E o mais louco é que tudo isso não parece uma vitória. O Tyrion ele não sai
sai vitorioso, ele sai destruído mais do que nunca. É o preço da verdade, da liberdade, é o preço de ser Tyrion Lannister. A partir dali, ele vira um exilado, um fantasma do que ele já foi, assombrado pelo que precisou fazer para sobreviver, mas também alguém mais verdadeiro. Ele para de representar, ele para de buscar a aprovação, ele começa de fato a viver com as consequências da própria dor. Quando Tyrion grita essas palavras naquele tribunal, naquele palco de horrores, ele não tá apenas gritando para os lordes e damas de Westeros. Ele tá gritando para todos que já se sentiram diminuídos, em nome de todos que já tentaram por uma vida inteira serem reconhecidos ou aceitos ou mesmo amados e receberam em troca desprezo. Esse julgamento é muito mais do que justiça ou política, é um grito de socorro ali, um desabafo acumulado por décadas e décadas da vida dele. Uma performance de pura verdade emocional, é tão crua que só poderia ser entregue por um personagem tão humano e ferido quanto o Tyrion Lannister, e também por um ator como Peter Dinklage na sua atuação mais memorável da série e da carreira. O Tyrion, fica claro, nunca quis o trono, ou mesmo o poder, ele queria a dignidade, e ali diante dos olhos que condenaram ele sem mesmo olhar para ele se liberta da necessidade de aprovação. O Tyrion escolhe o risco, escolhe o caos, ele escolhe sua própria palavra, e ao fazer isso ele se torna o homem que vai definir os rumos do próprio destino nas temporadas seguintes. E de novo, eu sei que são personagens completamente diferentes, o Tyrion da série e o do livro, mas naquele momento ali, naquela cena, ele ainda é só um homem ferido e quebrado, pedindo para que o mundo ouça ele pela primeira vez, que realmente escute ele. O julgamento do Tyrion não foi só o ápice da sua trajetória e da série, na minha opinião. Foi o reflexo de um mundo que foi construído meramente para esmagar aqueles que não se encaixam, e ele, com ironia e com raiva, com inteligência e dor, levantou a própria voz e ali, naquele momento, fez história. Oi, meu nome é Pedro e esse foi mais um vídeo do Página 42. Se você chegou até aqui, muito obrigado, e se você curtiu, comenta aí o que você achou. Se você quiser fazer parte dessa comunidade, não perder os próximos vídeos, se inscreve aí que vai ser muito bem-vindo. Compartilha para quem você achar que pode gostar do vídeo, dessa discussão, aquele seu amigo ou amiga que curte Game of Thrones. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até aqui, é muito importante para mim. Por hoje é só e até a próxima.